E pela graça de Deus iremos continuar em 1 Timóteo 2, agora no versículo 6. 1 Timóteo 2, 6. Nós podemos ler o versículo 5 também. E eu vou dar tempo para vocês, se quiserem, algum pensamento sobre esta passagem. Então lemos assim. Vamos ler o versículo 4, que fala de Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Assim, tenho de ser sincero que não tenho grande pressa de chegar ao versículo 9, mas não por causa das mulheres e mesmo o 8, que fala de levantar mãos. Não estou a tentar fugir desse versículo, só que estes versículos são muito preciosos, não que os outros não sejam, mas este versículo 5, no qual nós nos detivemos várias semanas, e este versículo 6 tem aqui várias expressões, cada uma delas tem muito que se lhe diga. Versículo 6, o qual, o Senhor Jesus Cristo, se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Cada uma destas expressões, podemos partir isto em 5, dava para um estudo cada uma delas. Cada uma delas. E eu espero falar da primeira expressão e depois, que é o qual se deu a si mesmo. Espero falar e depois, se avançarmos um bocadinho, avançaremos para o em preço de redenção, que eu já na semana passada disse que é uma palavra muito curiosa, só para aguçar o vosso apetite. Eu já falei disso na semana passada. Esta palavra, que é traduzida em preço de redenção, é uma palavra que nós não lemos em mais lado nenhum, no original. E eu volto a dizer, não, Daniel não é perito no grego, não, Daniel não tem a mania que percebe do grego, não percebe nada. Mas consigo pesquisar e saber que é uma palavra que a pronúncia dela é mais ou menos antilitron. E é uma palavra que só Paulo usa. Ninguém mais na palavra de Deus a usa, nem mesmo na tradução da Septuaginta, do hebraico para o grego. Não aparece na literatura clássica grega. Não aparece. Só mesmo ele que usa. Para reforçar uma ideia muito importante que nós veremos. E então, nós começamos, este versículo começa por o qual? O Senhor Jesus Cristo. E é muito importante, nós sempre que falamos do Evangelho da Graça de Deus, sempre falamos da obra de Deus, quem é o centro da mensagem? É Deus. O apóstolo Paulo em Romanos fala do Evangelho de Deus. Não é o Evangelho para o homem. Não é? Até penso que é uma Bíblia, que é a boa nova para toda a gente. É verdade que é boa nova para toda a gente, mas o nosso foco principal deve ser em Deus. É dele que origina a mensagem da salvação. É o Senhor Jesus Cristo que veio em nosso resgate para nos redimir. Foi dele o primeiro passo para a obra da nossa redenção. Claro que nós fizemos algo para precisarmos da redenção, pecamos, não é? Mas o primeiro passo para resolver este problema é do Senhor Jesus Cristo. E sempre que se apresenta a mensagem da graça de Deus, sempre que se pega na Bíblia para anunciar boas novas, o centro, sem exceção, tem de ser o nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo. É dele que parte a ação de nos redimir. É sempre Deus o centro do Evangelho, nunca o homem. E nós vemos muitas mensagens centradas no homem, em que o objetivo é resolver os problemas dos homens, os problemas imediatos dos homens. E nós se andarmos cerca da linha reta, 500 metros, encontramos igrejas, se calhar duas, que o objetivo deles é tratar dos problemas dos homens. Estás com este problema, temos um dia específico para isso, temos outro dia específico para outra coisa, temos outro dia específico para outra coisa. E isso é uma pseudo
Boa Nova, o pseudo-evangelho, centrado no homem, naquilo que o homem pensa que precisa, quando a maior necessidade é esta, para a qual Deus se mobilizou e o próprio Senhor Jesus Cristo cedeu a si mesmo. Apesar de nós lermos na Palavra de Deus, há algumas passagens, que foi Deus que entregou o seu Filho, não é? Onde é que nós lemos isso, por exemplo? Romanos 8,32, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Lemos isso em Romanos 8,32, uma passagem muito bela e que traduz uma mensagem muito importante, que foi o Pai que o entregou. E esta palavra entregar é algo que não é assim, de ânimo leve. Olha, pega lá, não me custa nada. Não, custou muito ao Pai entregar. E este entregar, abrir mão como último recurso, porque não havia outra forma de comprar a nossa redenção, isto custou muito. Esta palavra entregar está em completo contraste com a expressão que nós lemos no final do versículo, que é aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará livremente. Livremente. Se dar livremente, aí sim Deus tem prazer em dar. Primeiro, dar o seu Filho, entregar o seu Filho à morte, custou-lhe muito. E isto é bem ilustrado em que história bíblica? A história bíblica é uma figura do sacrifício que viria a acontecer de Nosso Senhor Jesus Cristo. De alguém que também dá o seu Filho, ou está disposto a dar o seu Filho, acaba por não o dar. Quem é? Quem está disposto a dar o seu Filho? E mesmo à última hora, não é preciso. Abraão, exatamente. Não faças mal. E este entregar. Abraão custou-lhe muito, mas ele estava disposto a fazer. Aqui é o pai entregar o filho. E há um filme que eu penso que até já foi mostrado aqui na igreja. Se não foi aqui na igreja, sei que já vi isto mostrado em contexto evangelístico ou devocional, apesar do filme não ter, penso eu, que não tem essa conotação. O João deve saber a ponte, o filme da ponte, do comboio que o pai, então vou contar, mas a Ana está a ver também ilustra um pouco esta realidade a história é um homem que trabalhava numa ponte que tinha de às vezes levantar e descer para passar um comboio, e um dia o filho estava lá também. Aquele é um filme pequeno, de 30 minutos, mas já vi mostrado num culto, já não lembro bem onde, mostrar para passar esta mensagem que já vão perceber. Então o filho um dia está lá, no trabalho do pai, a brincar, e cai na linha de comboio, e o pai tinha de fechar a ponte, porque senão as pessoas que iam no comboio morriam todas. Então ele tem de tomar uma decisão, a decisão mais difícil da sua vida, que é qual? Que é: vou deixar esta gente toda morrer e salvo a vida do meu filho, ou sacrifico o meu filho e ele fica esmagado naquela estrutura e eu salvo a vida destas pessoas. É um filme de partir o coração. Estou a dar spoilers, mas penso que já terão ouvido. Não estás a lembrar disso? Não? Pensei que conhecesses, mas já a Ana estava a conhecer e provavelmente alguns lembrar-se-ão. Mas aí é o quê? É o pai que sacrifica o seu filho. Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho. E aqui em Romanos 8,32 está esta ideia de o pai entregou o seu filho, que é uma verdade profunda. Mas aqui em 1 Timóteo 2,6 vai mais longe. Porque não é o filho que é entregue à morte. Apenas. É o quê? Ele se entregou a si mesmo, não é? O qual se deu a si mesmo.
uma verdade mais profunda do que aquela que vemos nesta pálida ilustração do filme ou na figura do sacrifício que Abraão estava disposto a fazer. Mas sabe uma coisa, naquele dia houve alguém que impediu a faca de sacrificar o inocente. Mas na cruz não houve ninguém. Não havia mais ninguém. Não havia um cabrito, não é? Que pudesse ser posto em lugar do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele já estava a pagar o preço da nossa redenção. Nós vemos aqui esta expressão, o qual se deu a si mesmo, vemos uma entrega deliberada, voluntária e pessoal. Ou seja, eu ofereço-me para tomar o lugar. É deliberada, pessoal, é um exemplo máximo do amor sacrificial em benefício dos outros. E sabem uma coisa? A morte do Senhor Jesus Cristo, ou Ele se entregar, não foi o que lhe aconteceu, a sua morte na cruz, não foi resultado, como alguns podem pensar, olha, Ele meteu-se com quem não devia. Pois armou-se esperto, entre aspas, a dizer que era filho de Deus, a dizer que a mexer com a estrutura política, social, religiosa, olha, e deu-se mal. Atenção, aconteceu isso com alguns, não foi? Lembram-se mais tarde de Gamaliel a falar, vamos ler rapidamente. Gamaliel, estou a ver se... Sim, Atos 5, obrigado. Eu estava mais à frente. Exatamente. Versículo 34 de Atos 5, em que estavam a querer matar os apóstolos. Então, lemos assim: mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco se levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se juntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois destes levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Mas agora digo-vos, dai de mão estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E eu penso que ainda há mais pessoas, porque a dada altura, eu penso que é um soldado romano que pergunta a Paulo se não és aquele egípcio que levou uns poucos atrás de si. Não sei se estás a ver, irmã. Lá mais à frente, quando Paulo está a ser julgado, há um centurião, um soldado romano, que pensa que seria alguém, Paulo seria um agitador social. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, apesar de ter agitado muita coisa em Jerusalém, e por onde passou, no seu tempo de vida, não foi isso que o levou à morte. Não foi também vítima do clima. É assim, atenção, pode também ter sido, também foi. Havia um clima político, social e religioso muito complicado. E o Senhor Jesus Cristo foi morto por inveja dos fariseus, por medo de Pilatos, que tinha medo do povo, mas não foi o que nós lemos aqui na palavra de Deus, foi ele que se entregou. Foi ele que se entregou. E vem aqui agora a parte especial do estudo, em que eu vou experimentar. Vamos lá ver como é que corre. Talvez se lembrem disto, mas isto já não é nem dito nem cantado, pelo menos que eu tenha ouvido,
Eu cantei isto num acampamento há quase 30 anos, há 25 anos. Vamos ver se vocês se lembram. Claro que uma gravação não vai ficar tão bem, mas vamos ver como é que se eu consigo. A letra não é minha, a letra é da nossa irmã Clarice e foi cantada em tempos pelo irmão dela, o Mário, e o Jorge Gomes. Que fala-nos do que prendeu o Senhor Jesus Cristo à cruz. O que é que prendeu o Senhor Jesus Cristo à cruz? Por um lado foram os pregos. Por um lado ele foi morto pela vontade dos homens. Pelo poder dos reis, dos governadores. Pela força da multidão. Mas o que é que prendeu à cruz? O que é que foi? O que é que diz o cântico? Os pecados. Foi o amor. Mas como é que corre? Eu não sei. Na minha cabeça isto soa bem, mas agora vocês ouviram. Não foram os pregos que o prenderam à cruz, não foram os homens que pregaram Jesus, não foram as lanças, espadas ou paus que o levaram ali, não foi a força da multidão em tumulto, não foi a torrente das hostes do mal, foi somente o amor, por amor, veio aqui por amor, foi à cruz por amor, suportou o castigo até ao fim, por amor, entregou a própria vida, por amor de mim. Não foram os pregos que o prenderam à cruz, não foram vontades de homens nenhuns, não foram as vozes de escárnio dos loucos que passavam ali, não foram os reis com o seu poder vão, não foram soldados de armas na mão, foi somente o amor, por amor, veio aqui por amor, foi à cruz por amor, suportou o castigo até ao fim, por amor, entregou a própria vida, por amor de mim. Conheciam? O Urbano não conhecia? Não? Sim, já conheço. Mas há muito tempo que já não ouviam. Isto, claro, tocado pelo Jorge, cantado por quem sabe. É. Mas a letra é esta, Sim, exatamente. Eu lembro de ter cantado isto com um grupo de jovens e é uma letra muito, muito bela que nos dá esta ideia de que, claro que havia as forças do mal por detrás. Aparentemente eram as forças do mal que estavam a levar o Senhor à cruz e parecia uma derrota, parecia que o Senhor foi apanhado no meio de um turbilhão de acontecimentos que o ultrapassaram, mas por trás é que estava a providência de Deus para prover a nossa maior necessidade. E o Senhor Jesus Cristo não foi vítima da história, mas foi Senhor do propósito de Deus, um propósito oculto. Propósito que, sabe aquilo que o apóstolo Paulo diz? Em 1 Coríntios 2, versículo 8, o qual os príncipes deste mundo nunca conheceram.
Os príncipes nunca perceberam o que estava a acontecer. Porque se conhecessem o que é que nunca tinham feito? Nunca tinham crucificado ao Senhor da Glória. Ou seja, se as forças do mal soubessem o que vinha aí, com a mensagem da graça que Deus revelou ao apóstolo Paulo, nunca tinham feito isto. Sabem uma coisa? Eu já tenho dito isto algumas vezes e pode às vezes não passar bem, e eu quero reforçar esta ideia. Que o Senhor Jesus Cristo ia morrer e que o Senhor Jesus Cristo ia ser vitorioso, isso já se sabia. Lemos isso em Isaías 53. Mas o que não era sabido na profecia é que ia ser assim, na profecia o Senhor Jesus Cristo ia triunfar apesar da morte. Agora, o que é que nós percebemos através da mensagem que Deus revelou ao apóstolo Paulo? É na morte do Senhor Jesus Cristo que nós temos a nossa maior vitória. É na cruz que o inimigo pensava que por um pouco de tempo ia ter uma vitória, ainda que temporária. É exatamente ali que ele tem a maior derrota. Deus trocou as voltas. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, eu vou ler essa passagem, 1 Coríntios 2, podemos ler o versículo 7. Mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, ao qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. É de facto extraordinário que o Senhor Jesus Cristo entregou-se a si mesmo. E nós vemos então, em várias passagens, nós lemos essas passagens assim muito por alto na semana passada, em Gálatas 1:4, vamos lá outra vez, Gálatas 1:4, razões pelas quais o nosso Senhor se deu. Gálatas 1:4, lemos assim, o qual o nosso Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo cedeu a si mesmo, por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Dois motivos pelos quais o Senhor cedeu. Primeiro, para nos livrar dos nossos pecados, do maior problema que nós tínhamos, do nosso pecado, para resolver o problema do nosso pecado, e também para nos livrar do presente século mau, para que nós, agora, estando neste presente século mau, é este mundo em que nós vivemos. Não é que ele venha aqui tirar-nos, olha, agora já quereste, agora sais daqui, não. É para nos livrar, enquanto estamos neste mundo, não nos deixarmos embranhar pelo presente século mau. Um pouco à frente, ele fala, é curioso esta expressão, em Gálatas 2:20, porque aqui, em Gálatas 1:4, nós lemos que ele se deu por nossos pecados. Mas em Gálatas 2:20, ele diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós vemos aqui duas coisas importantes. O que levou o Senhor Jesus Cristo a entregar-se a si mesmo foi que nos amou. O amor leva a isto. Amou e entregou-se a si mesmo, e é muito, muito interessante. Muitas vezes nós ouvimos, quando algumas pessoas que não têm grande compromisso com a verdade da palavra de Deus são capazes de dizer, sim, Jesus morreu por todos. Não é? Saber que Jesus morreu, isso é história. Não é? Saber que Jesus morreu por mim, isso é salvação. E foi isso que Paulo experimentou. Ele se entregou por quem? Por todos, pelos pecados de todo o mundo. Ele particularizou. Entregou por mim. E sabem, para além disto ser muito pessoal, em nosso benefício, o versículo tem outra dimensão muito importante, que é qual? Já estou crucificado com Cristo e vivo agora, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, perante isto que o Senhor Jesus Cristo fez por mim, isto deve levar a quê?
Viver não mais eu, mas Cristo. Ou seja, deve haver esta reação natural de quem compreende o que foi feito por Ele. Porque se há alguém que diz que creu e que já cheguei a ouvir isto, e vocês provavelmente já ouviram também, o problema da minha eternidade está resolvido. Agora estou por minha conta, posso viver à minha maneira. Se calhar já ouviram isto. Mas se ouviram isto, onde é que estão eles agora? Não os vemos por aqui, pois não? Não os vemos aqui connosco nos cultos, infelizmente. Pessoas que pensam assim provavelmente nunca se converteram verdadeiramente. Porque não têm a compreensão do quanto de Cristo se entregou a si mesmo por eles. São capazes de perceber intelectualmente que Cristo morreu pelos pecados. Mas não reclamam isso para si mesmos. E temos depois também Efésios 5.2, essa passagem, Efésios 5.2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Vemos aqui a oferta e sacrifício. Ainda há bocado não citei aquela passagem que está em Hebreus. Corpo me preparaste, não é? Desculpem lá. Acho que é Hebreus 5. Desculpem lá. Hebreus 10. Sim, exatamente. É 10.5. É o versículo 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. E depois do versículo 7, eis aqui para fazer ao Deus a tua vontade. Ou seja, uma decisão deliberada, uma entrega deliberada do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tinha deixado de passar essa passagem e queria citá-la agora. Porque também fala-nos desta oferta e sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E isto, uma vez mais, não nos deve levar a ficarmos indiferentes. O que é que deve levar-nos? Se houve alguém que nós não merecendo, porque de facto, às vezes há pessoas com quem nós convivemos, convenhamos, não nos dá grande vontade de amar, não é? Mas se havia alguém que não merecia nada de bom da parte de Deus, era eu. Acho que cada um diz, eu também não merecia nada de bom, não é? Mas quando nós compreendemos que o Senhor se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave, isso deve levar-nos aqui a andar em amor, mesmo quando não nos puxa muito para ali. É? Mesmo quando achamos que as pessoas não são dignas. Se alguém que não é digno, cada um deve pensar para si mesmo, eu mesmo não sou digno. E depois em Efésios 5.25, aquela passagem conhecida, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, isto é levar-nos, os maridos, a amar as suas mulheres de uma forma muito difícil, como Cristo amou a Igreja, e assim mesmo se entregou por ela. É um amor sacrificial. O amor, e nós temos visto, às vezes vemos em histórias, algumas da ficção, outras histórias reais, em que, quando chega a hora da verdade, o homem, o marido, está disposto a dar a sua vida pela sua mulher ou pelos seus filhos. Percebe que é esse o seu dever. Isso é o amor como Cristo amou a Igreja. O amor que só precisa dar a sua própria vida. Mas infelizmente não é este tipo de amor que nós vemos por este mundo fora. Lemos também em Tito 2.14, nós já vimos essa passagem, vamos lá outra vez, Tito 2.14, e vamos ler um bocadinho antes. Eu não consigo, quando chego aqui a Tito 2, eu não consigo ler só o versículo 14. Claro que podia ler a epístola toda, mas gosto de ler desde o versículo 11, pelo menos.
Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século sóbrio e justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós. Para quê? Para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo entregou-se a si mesmo para que nós fôssemos diferentes dos outros. E, infelizmente, eu já ouvi crentes a dizer, e em boa hora eu me demarquei de pessoas que assim falam, que diziam que o que Deus quer fazer na nossa vida é tudo espiritual, tudo é espiritual. Portanto, nem precisa de se notar uma diferença entre o crente e o descrente. Não é preciso ver a diferença. E o Senhor Jesus Cristo deu-se a si mesmo para quê? Para nos reunir para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Mas claro, não precisamos de estar aqui preocupados, eu tenho de fazer boas obras para que Deus me favoreça com a sua salvação. Me dê o favor da sua salvação. Claro que não. Mas também não precisamos de cair no extremo oposto. Que às vezes caímos nesse extremo oposto. Não é? Não precisamos de estar aqui com aquela preocupação de fazer caridade, de fazer bem, uma obra social, como alguns têm são muito zelosos disso, porque acham que precisam disso, para que Deus se agrade deles. Mas também não exageremos, não caiamos no extremo oposto de não é preciso fazer nada, o crente e o descrente até pode ser tudo igual. Bons tempos em que se notava pela pose. Dizia-se às vezes que o irmão Sobral, alguém estava a falar lá em Espinho, que estava assim com uma linguagem, e via o irmão Sobral passar, ficava logo em silêncio. Infelizmente, se calhar, eu ainda me lembro, quando era mais novo, às vezes as pessoas diziam palavrões e pediam desculpa. Mas será que, se calhar alguns, à beira de alguns que se dizem que estão à vontade para preguejar, para ter conversas profanas? É triste como o outro, daquela história que eu já vos contei. Nem deram por ela que eu era crente. O tal que foi trabalhar não sei para onde, muito longe, durante 6 meses, e que ia ter um problemão por ser crente. Quando voltou, então, como é que foi? Devem ter feito a vida dele. Ninguém descobriu que eu era crente. Quando o Senhor se deu a si mesmo para nos reunir, para ser um povo seu especial, zeloso de boas obras. E eu digo sempre que eu dou tempo e não dou. Depois temos de 1 Timóteo 2,6, que o qual se deu a si mesmo em preço da redenção. E isso iremos ver para a semana, se Deus quiser, o que é este preço da redenção. Eu estou sempre a falar, sempre a tentar aguçar o apetite com aquela expressão que só Paulo aqui usa, que é o antiliteram, iremos falar para a semana. Agora, só para terminar o que eu vos queria dizer hoje. O Senhor deu-se a si mesmo por nós, por várias razões, como nós vimos, para nos livrar dos nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, para nos purificar para si, um povo seu, zeloso de boas obras, um povo seu especial, zeloso de boas obras. Será que estamos a valorizar isto? Porque a forma de nós mostrarmos que valorizamos isto é agora. Qual deve ser a nossa atitude? Porque Romanos 6,16. Romanos 6,16. Eu tinha outras passagens, mas eu leio hoje na próxima semana, não vamos ter tempo agora. Romanos 6,16. Não era este versículo. Porque ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele e ressuscitou. Exatamente. Esta é a ideia. É Coríntios, Carlos Coríntios, capítulo 5. Deixa ver. Eu pensava que era esta passagem, mas eu fiz confusão. Depois eu corrijo isto e para a semana nós vemos esta passagem. Temos Romanos 12, apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo. Também temos aquela passagem que
macedónios fizeram primeiramente ao Senhor, mas eu queria esta passagem particular de perante aquilo que o Senhor fez por nós, se deu a si mesmo por nós, agora nós devemos a responder. Como é que responde alguém? 2 Coríntios 5, passagem da doutora. São 2 Coríntios 5, podes ler então, se faz favor? Creio que é o versículo 15, né? E ele morreu por todos, é este. Sim, sim. Ele morreu por todos? Ele morreu por todos, porque eu escrevi, não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu, que surgiu. Exatamente, exatamente. É o tal, vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. É assim que deve ser a nossa atitude perante alguém que se entregou mesmo por nós. Para a semana, quando eu começar a dizer, Daniel, algo lá eu quero falar. Mas se alguém quiser algum pensamento, ou se alguém quiser cantar, tal como eu fiz, se está alguém contente, cante louvores. E não